Quem me conhece já sabe que eu fiz certas coisas boas no ministério e na vida. Eu tenho 2 filhos maravilhosos que estão seguindo a Jesus Cristo, quem eu não sou culpado por isso. Um dia o Senhor me disse, eu vou salvar os seus filhos. Desde então eu não orei por eles. Eu tinha confiança naquilo que havia falado no meu coração. Então, enquanto até parentes meus estão perdendo os seus filhos, eu não posso ter o orgulho de ter salvo. Eu não salvei os meus filhos, foi Jesus. Foi Cristo Jesus. Eu fiz o máximo dentro das... Mas eu prejudiquei também. Porque no início do trabalho aqui no Brasil, eu sacrifiquei a minha família. Eu sacrifiquei a minha saúde. Eu cheguei a um esgotamento ao ponto de sofrer infarte, porque eu estava ganhando esta cruzada de nova vida, estava brilhando e todo mundo estava na boca de muita gente. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Estas frases que agora são comuns saíram deste coração que eu tenho. Então, se Deus salvou a minha família, foi Ele. Se Deus construiu qualquer casa, foi Ele. Se Deus arrumou ministério radiofônico, é Ele. Você está me entendendo? Estou falando do meu coração para você. E qualquer coisa que porventura eu fizer no futuro, é Ele, por meu intermédio. Não sou eu, mas é Cristo que opera, que funciona em mim. E se eu tenho qualquer coisa boa, é porque Ele a me deu. O humilde não se esconde. Virar uma pessoa enclausurada, sair, fugir do mundo, não é a maneira de mostrar humildade. Desaparecer. É verdade que João Batista disse, eu tenho que desaparecer e ele tem que crescer. Isto é verdade, mas eu estou falando fisicamente. Eu não vou fugir do lugar onde Jesus me colocou. Eu não vou deixar de fazer as coisas que Ele me inspira para fazer, mas eu vou atribuir a Ele toda a honra e toda a glória, porque a Ele merece. Porque quando eu apareço de maneira certa, quando o Roberto McAllister, que as pessoas reconhecem, reflete a imagem de Jesus. Quando, através de uma humilhação, eu chego ao ponto de reconhecer que é só Cristo, é tudo de Cristo. Quando esta doença, que chama-se o orgulho, é submetida a um processo de humilhação, então Cristo pode ser visto. É Jesus, não é Paulo, não é Pedro, não é Joaquim, não é fulano, não é Roberto, mas é Jesus Cristo. E o mundo será salvo, não pelos grandes, mas por Jesus Cristo. O mundo não será salvo pelos grandes evangelistas, a não ser através do Cristo ungindo e operando e atuando por intermédio destas pessoas. Deixe-me falar sobre Jesus e Paulo no final desta conversa. Jesus humilhou-se a si mesmo. Humildade não é imposta. Jesus nunca fez ninguém humilde. Deus não trabalha desta maneira. O próprio Jesus se humilhou. Este verbo é reflexivo, humilhar-se. Eu tenho que me humilhar para não ser humilhado diante do mundo. Jesus ficou tão humilde. O Rei, o co-criador do universo,
que manda em legiões de anjos, ele chegou ao ponto de lavar os pés. E não foi uma lavagem caprichada e filmada, com pés já lavados e perfumados e depois beijados. Não foi, não. Esses pés foram sujos da poeira da estrada. E Jesus se curvou e Pedro disse: o Senhor não vai lavar os meus pés. Não foi por humildade que Pedro falou, não. Foi por orgulho. E Jesus disse: meu filho, se eu não lavar os teus pés, tu não tens nada comigo. Ah, Jesus, então não apenas os meus pés, a minha cabeça e as minhas mãos e tudo que sou e tenho. Jesus se curvou. Por quê? Para mostrar a sua humildade. Não, humildade não se mostra. Você não tem um espetáculo de humildade. Espetáculos são de orgulho. E Jesus, portas fechadas, deu uma mensagem ilustrada para os seus apóstolos, para os homens que iam levar esta mensagem gloriosa do Evangelho para o mundo inteiro. Ele disse: ora, eu estou lavando os teus pés, Pedro, para que você possa entender que lavar os pés de um subornado não é humilhação, mas faz parte de uma expressão divina. Jesus se humilhou e nós temos que ser como Ele é. Eu abri a minha Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo, o homem que sabia do problema, disse: e para não me ensoberbece com a grandeza das revelações. Ora, ele não negou a grandeza das revelações, mas ele estava bem ciente do problema. Porque quem recebe revelações é sujeito a um orgulho incrível. E eu estou vendo aqui no Brasil pessoas agraciadas, pessoas abençoadas que se tornam autoridades espirituais e todo mundo tem que se curvar diante da sua iluminação espiritual, diante da sua revelação. Paulo disse: não é assim. Ele continuou: e para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Deixe-me fazer uma pausa aqui um instante. Esta exaltação é coisa que se faz para si mesmo, ou as outras pessoas estão criando um mito, um ídolo, colocando no pedestal o seu pastor, o seu líder, o seu evangelista, o seu diácono, a sua diaconisa, aquela pessoa que realmente colocou a sua mão na cabeça e o meu filho foi curado, então é Deus no céu e o bispo Roberto na terra. Paulo disse: ora, para me ajudar, eu agora reconheço que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que me chateava a vida. A definição deste espinho, deste mensageiro, é para outra hora. Mas o apóstolo Paulo disse: ora, no próximo versículo: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ora, ninguém quer sofrer, muito menos o apóstolo Paulo. Ele se achava mais limitado por causa deste espinho na carne, mas por causa das revelações, para evitar o orgulho, para evitar esta posição de grandeza.